Imagine esta cena. Você está em uma reunião de trabalho, apresentando uma ideia na qual dedicou horas de esforço, quando de repente um colega interrompe com um comentário sarcástico, minimizando sua contribuição. Ou talvez você já tenha vivido a experiência de ser ignorado ou menosprezado por alguém próximo, como um familiar ou amigo. Situações como essas são mais comuns do que gostaríamos de admitir, e lidar com o desrespeito pode ser um desafio emocional enorme. É aí que entra o estoicismo, uma filosofia milenar que oferece ferramentas poderosas para enfrentar adversidades com equilíbrio e sabedoria. Neste vídeo, vamos explorar 10 ensinamentos estoicos que vão te ajudar a lidar com o desrespeito de forma eficaz e saudável. Essas lições não são apenas teóricas, elas são práticas e podem ser aplicadas no seu dia a dia, seja no trabalho, em relacionamentos ou em qualquer situação onde o desrespeito apareça. O benefício principal que você vai levar deste vídeo é o empoderamento emocional. Ao final, você terá em mãos estratégias para manter a calma, responder com dignidade e transformar situações negativas em oportunidades de crescimento pessoal. Imagine poder enfrentar o desrespeito sem se sentir impotente ou reagir de forma impulsiva. É exatamente isso que o estoicismo pode te oferecer. Então, prepare-se para mergulhar em uma jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Vamos começar? Antes de mergulharmos nos 10 ensinamentos estoicos, é importante entender o que é o estoicismo e por que essa filosofia é tão relevante para lidar com o desrespeito. O estoicismo surgiu na Grécia Antiga por volta do século III a.C. e foi desenvolvido por filósofos como Zenão de Cítio, Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio. Apesar de ter mais de 2000 anos, seus princípios continuam incrivelmente atuais, especialmente em um mundo onde interações desrespeitosas são cada vez mais comuns. O estoicismo é, em essência, uma filosofia prática que nos ensina a viver com virtude, sabedoria e equilíbrio emocional. Ele não se trata de suprimir emoções, mas de entender que muitas das coisas que nos perturbam estão fora do nosso controle. O que está sob nosso controle, no entanto, é como reagimos a essas situações. E é exatamente aqui que o estoicismo se conecta ao tema do desrespeito. Quando alguém nos desrespeita, nossa primeira reação pode ser de raiva, frustração ou até mesmo de impotência. Essas emoções são naturais, mas o estoicismo nos convida a refletir. Será que vale a pena deixar que as ações de outra pessoa definam nosso estado emocional? A resposta, como você vai descobrir ao longo deste vídeo, é um sonoro não. O estoicismo nos ensina a focar no que realmente importa, nossas próprias ações, pensamentos e reações. Um dos pilares do estoicismo é a ideia de que a virtude é o maior bem. Para os estoicos, a virtude, que inclui sabedoria, coragem, justiça e autocontrole, é o único bem verdadeiro. Tudo o mais, incluindo a opinião dos outros, é considerado indiferente. Quando aplicamos essa ideia ao desrespeito, percebemos que o valor de uma pessoa não é determinado pelo que os outros pensam ou dizem, mas por suas próprias ações e caráter. Outro conceito fundamental é a prática da aceitação. Em vez de lutar contra situações que não podemos mudar, o estoicismo nos ensina a aceitá-las com serenidade. Isso não significa ser passivo ou conformista, mas sim reconhecer que algumas coisas estão além do nosso controle. Quando alguém nos desrespeita, podemos escolher aceitar que não podemos mudar o comportamento do outro, mas podemos controlar como respondemos a ele. Com essa base filosófica em mente, estamos prontos para explorar os 10 ensinamentos estoicos que vão transformar a maneira como você lida com o desrespeito.
Vamos começar? Virtude como o maior bem, o estoicismo nos ensina que a virtude, composta por sabedoria, coragem, justiça e autocontrole, é o único bem verdadeiro. Tudo o mais, incluindo a opinião dos outros, é considerado indiferente. Quando alguém te desrespeita, lembre-se de que o valor de uma pessoa não é determinado pelo que os outros pensam ou dizem, mas por suas próprias ações e caráter. Exemplo prático. Um colega de trabalho faz um comentário desrespeitoso sobre sua apresentação. Em vez de se sentir diminuído, reflita: minha virtude e meu esforço não dependem da opinião dele. Dica de ação: reforce sua autoestima, focando em suas qualidades e no que você pode controlar, sua ética, seu trabalho e sua resposta. Prática da aceitação. Aceitar que não podemos controlar as ações dos outros é um dos pilares do estoicismo. Em vez de lutar contra o desrespeito, pratique a aceitação. Isso não significa ser passivo, mas sim reconhecer que algumas coisas estão além do nosso controle. Exemplo prático. Um familiar te critica de forma injusta durante uma reunião de família. Em vez de discutir, aceite que você não pode mudar o comportamento dele. Dica de ação. Respire fundo e repita mentalmente: eu não controlo o que ele diz, mas controlo como reajo. 3. Autocontrole e resposta. Racional Marcos Aurelius nos ensina que a raiva e a impulsividade são inimigas da razão. Quando alguém te desrespeita, evite reagir no calor do momento. Em vez disso, pause e responda com calma e racionalidade. Exemplo prático. Alguém te interrompe de forma rude durante uma reunião. Em vez de revidar, espere alguns segundos antes de responder. Dica de ação. Conte até 10 mentalmente antes de falar. Isso ajuda a manter o autocontrole e a evitar conflitos desnecessários. Gratidão e perspectiva. O estoicismo nos convida a praticar a gratidão, mesmo em situações difíceis. Quando alguém te desrespeita, tente encontrar algo positivo na situação ou na pessoa. Exemplo prático. Um amigo te desrespeita publicamente. Em vez de focar na ofensa, lembre-se de momentos em que ele te apoiou. Dica de ação. Anote 3 coisas pelas quais você é grato naquele dia. Isso ajuda a manter a perspectiva e a não supervalorizar o desrespeito. 5. Desapego das opiniões alheias. Epicteto nos ensina que as opiniões dos outros não definem quem somos. Quando alguém te desrespeita, lembre-se de que a opinião dela diz mais sobre ela do que sobre você. Exemplo prático: receber comentários negativos nas redes sociais. Em vez de se abalar, reflita: essa pessoa não me conhece de verdade. Dica de ação: reforce sua autoconfiança listando suas conquistas e valores internos. Prática da humildade. Humildade estoica nos ensina a reconhecer que todos cometem erros, inclusive nós. Quando alguém te desrespeita, pergunte-se se você já agiu de forma semelhante. Exemplo prático. Um subordinado te responde de forma grosseira. Em vez de repreendê-lo imediatamente, reflita se você já foi rude com alguém. Dica de ação. Pratique a empatia e tente entender o que motivou o comportamento do outro. 7. Foco no presente. O estoicismo nos ensina a viver no presente, sem remoer o passado ou se preocupar excessivamente com o futuro. Quando alguém te desrespeita, evite ficar revivendo a situação mentalmente. Exemplo prático. Relembrar constantemente uma discussão antiga. Em vez de ficar remoendo, concentre-se no que você pode fazer agora para melhorar a situação. Dica de ação. Pratique a atenção plena, mindfulness, para se manter no momento presente. Oi. Silêncio como resposta às vezes. A melhor resposta é o silêncio. O estoicismo nos ensina que não precisamos reagir a todas as provocações. Exemplo
Prático. Alguém tenta provocar você com palavras ofensivas. Em vez de revidar, opte por não responder. Dica de ação. Pratique o silêncio como forma de manter sua dignidade e evitar conflitos desnecessários. 9. Transformação do conflito em crescimento. O estoicismo nos convida a ver os desafios como oportunidades de crescimento. Quando alguém te desrespeita, use a situação para fortalecer sua resiliência e autoconhecimento. Exemplo. Prático. Um chefe te humilha na frente da equipe. Em vez de se sentir derrotado, reflita: o que posso aprender com isso? Dica de ação. Anote as lições que você tirou da situação e como pode aplicá-las no futuro. 10. Virtude como guia nas relações. Por fim, o estoicismo nos ensina a agir com virtude em todas as nossas interações, mesmo quando somos desrespeitados. Isso significa responder com sabedoria, justiça e compaixão. Exemplo. Prático. Um amigo te desrespeita em público. Em vez de revidar, responda com calma e explique como o comportamento dele te afetou. Dica de ação. Pratique a comunicação assertiva, expressando seus sentimentos sem agressividade. Ao longo deste vídeo, exploramos 10 ensinamentos estoicos que podem transformar a maneira como você lida com o desrespeito. Desde a prática da aceitação até o foco no presente, cada lição oferece ferramentas práticas para manter o equilíbrio emocional e responder com sabedoria às situações desafiadoras. O estoicismo nos ensina que, embora não possamos controlar as ações dos outros, podemos sempre controlar nossas reações. Lembre-se, o desrespeito não define quem você é. O que importa é como você escolhe responder a ele. Ao aplicar esses ensinamentos no seu dia a dia, você não só se tornará mais resiliente, mas também mais confiante e sereno diante das adversidades. Para finalizar, quero deixar uma reflexão. O desrespeito pode machucar, mas não precisa te definir. Como disse Marcos Aurelius, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará a força. Use os ensinamentos estoicos que compartilhamos hoje para transformar desafios em oportunidades de crescimento. E você, como vai aplicar essas lições na próxima vez que enfrentar o desrespeito? Pense nisso. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.